com a secretária municipal de saúde, Lorena de Pinho Magalhães. Isso, Carlos, né? Hoje, podendo responder aí a dúvida de vários ouvintes que vêm seguindo aí nesses últimos dias, quando se fala em questões de comorbidades, a nossa convidada de hoje, Lorena de Pinho Magalhães, secretária de saúde. Já vou fazer igual o pessoal na Câmara ontem no fórum, Lorena, vai te colocar como já secretária de saúde. Lorena, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Bom dia, Araxá. É um prazer estar aqui, né? Mais uma vez, tirando a dúvida de todo mundo aí. Principalmente com relação a essa vacina, que gera muitas dúvidas. Então, nós estamos aqui para responder todas. Lorena, então, a principal dúvida dos nossos ouvintes hoje, em questão esse próximo grupo que vai começar na semana que vem das comorbidades, é as comorbidades em si, né? O que vai ser considerado comorbidade e como as pessoas vão apresentar essa comorbidade, vão comprovar que tem a comorbidade. Tá, o que acontece? O paciente vai procurar o médico, as comorbidades são extensas, né? No Araxá Vacina tem toda a listagem das comorbidades que abrangem essa etapa. Então, o paciente vai procurar o médico, pode ser tanto da rede pública quanto da rede particular, tá, gente? Não tem prioridade do médico ser da rede pública. Se você faz tratamento com o médico da rede particular, o laudo dele vale, desde que seja um laudo detalhado. Não é simplesmente o médico colocar lá no laudo, paciente apto a receber vacina da Covid. Não é assim, ele tem que detalhar toda a comorbidade, colocar o CID, que é o Código Internacional de Doença, e a partir do momento que ele faz isso, ele te dá um leque de você saber de fato como é o acompanhamento daquele paciente, né? E o que o paciente de fato tem. Então, não é, a gente chega muito pra gente nas outras vacinas, simplesmente paciente apto a receber, assim, paciente hipertenso apto a receber a vacina. Não é detalhar todo o tratamento do paciente. Lorena, e as pessoas que não têm acesso ao site e têm interesse nessa lista de comorbidades, pode ligar nas unidades de saúde para ter essa informação? Pode procurar a unidade de saúde para ter informação aí? Porque sempre quando a gente começa a falar aqui de comorbidades, as pessoas já começam a falar qual comorbidade que tem e perguntar pra gente, e às vezes a gente fica muito em dúvida em questão médica, porque às vezes tem nomenclaturas diferentes, igual, por exemplo, a diabetes, que tem várias definições da diabetes, né, vários níveis de diabetes. Então, a pessoa pode ligar na unidade de saúde para tirar todas essas dúvidas sobre qual comorbidade se a comorbidade que ela tem vai ser vacinada? Pode ligar, pode estar procurando as unidades também. Não precisa ter vergonha não, gente. Os profissionais estão lá para isso, para responder mesmo, para tirar todas as dúvidas. Pode ir em todas. E outra pergunta, Lorena, sobre essa questão das comorbidades, esse grupo, ele vai ser dividido também por idade? A Secretaria de Saúde vai soltar, então, o anúncio, né, chamando essas pessoas por idade? Sim, assim como foi feito com os idosos. Gera muita dúvida, Bruna, porque os pacientes pensam assim, nós fomos descendo as idades conforme nos foi preconizado. E mais uma vez nos preconizou descer as idades, só que dessa vez com as comorbidades. Então as pessoas falam, agora chegou minha vez, eu tenho 59 anos, só que se você não tem comorbidade, não chegou a sua vez. Né? Então isso gera muita dúvida mesmo para as pessoas. Nós vamos priorizar. Agora eu acredito assim, com a demanda, com que nós estamos aumentando, que o governo está aumentando para nós a oferta da vacina, nós vamos conseguir evoluir bastante aí nisso. Então vai descer de 5 em 5, depois de 10 em 10, para a gente já chegar aos 18 anos aí com as comorbidades e ir aguardando sempre os pareceres do Estado para ver como que a gente quem vai entrar, como que a gente vai agir com aquelas vacinas. A partir da semana que vem, qual vai ser o primeiro grupo a ser chamado? Vai ser as pessoas com síndrome de Down? Síndrome de Down acima de 18 anos, renal crônico, aqueles que fazem diálise e hemodiálise. Inclusive vão ser vacinados em loco, né, Nilton? Não me deixa mentir, vai ser vacinado em loco, lá no centro de diálise. E aqueles que não fazem aqui podem comprovar, tem como comprovar para poder tomar. Gestantes e puérperas com comorbidade. Esses serão os da semana que vem. Os de 60 anos também, que a gente vai... As gestantes e puérperas, além de comprovar a comorbidade... Elas têm que comprovar o estado, né, de gestação, e as puérperas o pós-parto. Inclusive a certidão da criança. O período puérpero seria ele entre 45 e 45 dias. 45 e 60 dias. Isso. Ou 45? 45 dias. Até 45. Até 45 dias.
Lorena, outra dúvida. Sobre as consultas nas unidades de saúde para as pessoas que vão precisar, que vão ter que pegar aí um laudo médico da sua comorbidade. A unidade de saúde está orientada a organizar essas consultas para essas pessoas? Sim. Ou vai seguir o mesmo padrão de a pessoa ter que agendar, marcar a consulta? O que acontece hoje? Hoje todos os PSFs eles têm livre demanda. Sim. Todas as unidades hoje trabalham com livre demanda, né? Claro que a quantidade X para aquilo ali, mas todos trabalham com dias de livre demanda ou agendamento. Mas eu acredito que esse não vai ter problema não, Bruna. Claro que a gente tem muitos PSFs aí que estão sem médicos, né? A gente sabe disso. Mas tem os médicos que estão nas unidades. Então, todas as unidades hoje praticamente contam com o clínico geral, né? E principalmente o do PSF, aquele que te acompanha, que acompanha o paciente. Por quê? Porque ele sabe todo o histórico do paciente. Não é você chegar no seu PSF e não conseguir um agendamento com aquele médico e partir para outro. O outro, ele não tem o seu histórico, ele não te acompanha. Então, o ideal é você fazer com aquele médico que te acompanha e que faz a evolução da sua doença. Isso que eu ia te perguntar. Então, por exemplo, como você citou que alguns PSFs estão sem o atendimento médico, aquele público que é atendido pelo PSF vai poder procurar uma unidade, sim, claro que vai. E no próprio PSF vai ser orientado essas pessoas a qual unidade? Sim. Então, Lorena, para a gente deixar muito bem esclarecido para os nossos ouvintes, todos os PSFs têm todas as informações em questão das comorbidades. Porque o pessoal sempre é só a gente falar comorbidades aqui que o pessoal, né, já tem até alguns ouvintes se pronunciando, falando de questão de tratamento que faz, então se podem ou não tomar. Então, ligou na unidade de saúde, em qualquer uma das unidades, os as enfermeiras estão lá para orientar. Inclusive agora elas estão reunidas, né, com o Uberaba para estar fechando isso aí, alinhando o que vai vir para nós, para não deixar nada, nenhuma brecha, Bruna, de como que eu vou te falar, de dúvidas, né? Porque é muito complicado essa fase de comorbidades por causa disso. Meu pai tem CA, faz acompanhamento, entra ou não entra, então muitas das vezes não sabe o que entra. Então elas estão alinhando isso para deixar bem redondinho nesse exato momento. As referências estão reunidas para alinhar, para a gente não ter nenhuma dificuldade, para os pacientes não ter nenhuma dificuldade de entendimento. Tá certo. Lorena, sobre ainda a questão das comorbidades, né? Muito se leu, né, em questão a nível nacional, de muitas pessoas, muitos secretários de saúde de estados, tudo comentar sobre as possíveis fraudes de atestados médicos para a pessoa poder, então, se vacinar. Como que vai ser feito essa análise dos laudos médicos aqui em Araxá, né? Essa triagem dos próprios enfermeiros com essa questão dos laudos? Primeiro, isso é crime, né? Isso é crime, dá um processo penal. Falsidade ideológica. E a gente não parte acreditando que os médicos do Araxá são capazes de falsificar um laudo, né? Então, a gente parte desse princípio que a gente acredita na honestidade dos nossos profissionais. E nós vamos cercar, da mesma forma que a gente pede que seja detalhado, né? Esses pacientes de PSF, a gente consegue ter mais facilidade, porque eles têm todo um acompanhamento no nosso prontuário eletrônico, então tem todo o acompanhamento desses pacientes, você consegue cercar, né? Mas a partir do momento que o médico detalha tudo daquele tratamento daquele paciente, uso de medicação, quanto tempo. Então, ali você consegue cercar muita coisa. Muita coisa. E os profissionais de saúde de Araxá, a gente fala que a gente conhece os pacientes tudo. Ainda mais os comorbidades, que a gente acompanha dia a dia, mensalmente ali, a gente está junto com aqueles pacientes, então a gente conhece eles sim. Lorena, e as pessoas que têm comorbidade e não têm condições de locomoção? Vão ser vacinados em casa. E aí é necessário ir ao PSF, tá? Passar para a enfermeira do PSF. Por mais que a gente tenha catalogado em todos os PSFs, tem todos os acamados catalogados, né? Mas passar para a enfermeira do PSF até para ela dar uma precisão de quando, como vai ser essa logística, para a pessoa ficar mais tranquila, mas não vai ficar sem a vacina não. Lorena, é o momento já de todas as pessoas de 18 a 59 anos já procurarem o médico para fazer esse laudo, ou a sua orientação é que as pessoas aguardem as chamadas por idade? Já acho, não precisa correr tanto, porque senão a gente vai saturar, né, aí o sistema de saúde, porque todo mundo vai querer procurar ao mesmo tempo. O primeiro momento é de 55 a 59, né, nós ficaremos aí uma semana nessa margem.
Então você tem o prazo. Vamos de acordo com o que vai chegando a sua idade. Não adianta um de 18 agora vir querer pegar. Né? Então vai acabar gerando tudo isso aí. Mas as pessoas se programarem aí para conseguir estar com esse laudo na mão, porque esse laudo é obrigatório. Sem ele, não vacina mesmo. E mais uma vez, para a gente explicar, o laudo ele precisa ser detalhado o tratamento. Exatamente. Não é só o médico colocar que a pessoa, né, possui não é somente só colocar o CID e falar está apto à vacina, não. É detalhado. A gente quer um laudo, não é simplesmente um atestado que ele atesta que fulano de tal está apto a receber a vacina devido a diabetes mellitus. Não. Qual é o tratamento daquele paciente? Há quanto tempo você acompanha aquele paciente? O que o paciente toma? Né? Quais as medicações que ele faz uso? Então, uma coisa bem detalhada, para mostrar que aquele médico conhece, de fato, aquele paciente do qual ele está tratando. Lorena, existe, não sei se vai ser feito isso, mas existe uma forma de orientar, então, os médicos da cidade para que ao emitir, porque às vezes o próprio paciente que vai tomar a vacina não tem esse conhecimento, né, o que você está passando aqui, que precisa ser um laudo detalhado. Existe a forma de uma orientação aos médicos, às clínicas? Todos eles serão informados qual que é a forma que a gente vai aceitar. Não é um negócio assim, eles têm que ter essa dedução. Não, a gente não deduz. Né? Então todos vão ser muito bem explicados, vai explicar para eles quais são as comorbidades, o modelo daquele atestado. Porque às vezes o próprio paciente chega e fala, eu quero, né, falando que eu posso tomar a vacina, né? Então o próprio médico já vai estar ciente. É o que acontece com o H1N1, eles chegam e só colocam fulano de tal apto a receber a vacina H1N1. E não... Você vai ver e fala, por quê? Aí a gente pede o paciente e fala, não, agora você vai voltar nesse médico e vai falar com ele, para ele especificar no seu atestado. Aí eles já brigam com a gente. Mas é muito fácil, né? Qualquer um pode chegar lá e colocar que está apto a receber. Lorena, existe já uma previsão de quantidades dessas pessoas com comorbidades em Araxá a ser vacinadas? Todos os PSFs já têm isso catalogado, né, Niltinho? Com todas as comorbidades. Porque o que acontece dentro hoje de um programa de saúde da família? A gente consegue mapear idade, comorbidade, deficiências. A gente tem tudo isso mapeado dentro de todos os PSFs. Isso são indicadores que a gente tem que prestar conta desses indicadores todo mês, de acompanhamento. Então tem tudo isso, todos os PSFs têm tudo isso muito detalhado. Lorena, e sobre a continuação da vacinação, né? A gente teve a vacinação, a primeira dose, né, que terminou ontem dos 61 anos, começou ontem, na verdade, dos 61 anos, e os 60 anos, porque para a gente passar para essa etapa de comorbidades, a gente precisaria finalizar os idosos. E aí, como que fica os idosos de 60 anos? Já tem uma previsão para eles receberem a vacina? Os de 60 anos já vão receber na terça-feira a vacina. E aí, qual vai ser a data para começar as pessoas com comorbidades? Quarta-feira nós estamos tentando que isso aconteça, viu, Bruna? Que na quarta a gente já esteja com tudo isso aí avançado. Igual eu falei da outra vez que eu tive aqui, é um sonho. E o que a gente puder fazer para a gente correr com isso, para a gente abranger maior o nosso público de vacina, nós estamos fazendo. Inclusive na quarta-feira, no feriado, nós estávamos lá vacinando, firme e forte lá na Unileste, para a gente correr em cima disso. E agora, ainda mais agora, que a gente já vem com a vacina da gripe também, que já vai iniciar agora idosos e professores. Então você acaba tendo que ter o aprazamento 15 dias depois para tomar. Então a gente fala com os idosos de 60 anos que vão entrar agora na vacina da gripe. Espera, porque vocês vão tomar a da Covid na terça. A da gripe ainda vai continuar aí o período, então vocês vão ter que aguardar 15 dias para tomar. Estamos conversando com a secretária municipal de saúde, Lorena de Pinho Magalhães. Também está aqui o Nilton Ribeiro Júnior, né, que é da assistência primária, né? Atenção primária. Também está o Nilton aqui. Daqui a pouco pode falar com a gente também. A participação dos ouvintes, né, Bruna? A ouvinte, a Vânia, ela pergunta, a pessoa com síndrome de Down, ela tem que levar algum exame para comprovar ou nesse caso não precisa? Também tem que levar o laudo, né? Porque tem gente que fala assim, mas é síndrome de Down, é nítido, né? Mas a gente precisa do laudo para a gente prestar conta de todas as... Ela até aceita aqui o cariótipo, não sei se é assim que pronuncia. Isso, cariótipo. Isso mesmo, né? Se esse exame serve para comprovar. A gente precisa do laudo. Um laudo simples do médico. Só porque a gente precisa comprovar aquela dosagem, né? A gente precisa comprovar que aquela dose foi feita para aquela
para aquele paciente com aquela comorbidade. Esse laudo vai ficar na unidade, a pessoa vai entregar retido, ele, tem que ser o original, não pode ser cópia. Ficaram retidos. Eles ficaram retidos. Essa declaração é importante a gente frisar, que ela é importante não somente para esse grupo de comorbidade, por isso que a gente vem também questionando desde o início, pedindo para o pessoal estar apresentando documentação legal. Porque a única forma que nós temos como legalidade de comprovar que aquela pessoa estava apta a receber a dose nesse momento. Se porventura algum dia a gente receber alguma denúncia sobre alguma pessoa que recebeu uma dose furando fila, por exemplo, essa documentação é o que vai respaldar o município de que realmente nós seguimos os protocolos que tinham que ser seguidos. O ouvinte pergunta, Lorena aqui em Newton, ele é deficiente visual, gostaria de saber se ele está no grupo da vacinação, pois deficientes visuais têm muito risco de contaminação, porque tocamos muito em objetos, né, e precisamos da ajuda das pessoas, né, se eles estão tanto na prioridade da vacinação da Covid como da gripe. É a dúvida do ouvinte, da Rosemary Vaz. O deficiente visual, ele entra na deficiência permanente grave. Só que aí a gente vai fazer um adentro, porque o Estado e o Ministério da Saúde está exigindo que as pessoas desse grupo apresentem um extrato do auxílio assistencial que eles recebem pelo BPC. O BPC é mais conhecido como LOAS, na maioria das pessoas colocam esse auxílio assistencial como LOAS. Então, todas as pessoas, independente da natureza da deficiência, seja ela intelectual, seja ela física, eles tendo parte desse auxílio, recebendo esse auxílio, eles vão receber. Sou deficiente visual e não recebo auxílio assistencial do LOAS ou do BPC, então ele não tem direito à dose. Somente vai ter direito à dose essas deficiências permanentes se pertencer a esse auxílio assistencial, tá? As pessoas que são beneficiárias do BPC, essas também vão precisar comprovar com o laudo médico ou só o comprovante do recebimento do benefício? Só o comprovante do último benefício que ela recebeu. Então, nós estamos em maio, né? Então, eu acredito que eles devem receber no final do mês. Então, é só apresentar o comprovante do extrato de abril, que aí eles vão ter o direito. Para esse grupo, nós não precisamos da declaração, porque o auxílio já comprova que ele já recebe esse auxílio da Previdência Social. Uma dúvida muito recorrente de ouvintes nossos aqui é com relação a quem faz tratamento de obesidade mórbida, se entram também nesse grupo. Obesidade mórbida entra como comorbidade, e aí entra como comorbidade, acho que é a nível 3, que é a obesidade mórbida. E aí cabe a pessoa ficar atenta quando for divulgação do grupo etário dela. Como a Lorena colocou muito bem na primeira parte da entrevista, nós iremos descer de 5 em 5 anos essas comorbidades geral e depois de 10 em 10 até chegar aos 18 anos. Então, a pessoa observar a fase, né, etária que está sendo vacinada, 55, 59 agora. Então, posteriormente será 50 e 54. E, Carlos, a ouvinte anterior questionou sobre a deficiência visual na influenza, né? Então, respondendo ela, a partir de terça-feira a gente vai começar professores e idosos acima de 60 anos. Da vacina da gripe. Da vacina da gripe, tá, pessoal? E em junho nós vamos abrir para a terceira fase, se eu não me engano, acho que é dia 8 ou 9 de junho, abre a terceira fase da influenza, que é a vacina da gripe. Aí entra as comorbidades. Então, aí esse deficiente visual se enquadra a partir do dia 11 de junho para estar recebendo a dose da gripe. Correto. O ouvinte, o Júlio, pergunta, né, se esquizofrenia também entra como comorbidade. Não tem na planilha de comorbidade que o Plano Nacional divulgou esquizofrenia, né? Então, vai entrar nessa deficiência permanente. Né? Se essa pessoa entra como deficiência intelectual e recebe esse auxílio do LOAS, né, esse auxílio assistencial, aí ela está dentro das comorbidades, porque ele já faz parte desse grupo de deficientes permanentes. Newton, então para a gente deixar bem explicado para as pessoas, existe a lista das comorbidades que está disponível no site Araxá Vacina, que eu também até deixei o link disponível na live do Facebook, viu, pessoal? Então essa lista é as pessoas com comorbidades e somente essas comorbidades, e essas pessoas devem apresentar o laudo médico.
Fora isso, outras comorbidades, a pessoa para receber a vacina, ela vai ter que estar recebendo o benefício do BPC para conseguir receber a vacina. Senão, se a comorbidade dela não estiver nessa lista e ela também não receber o benefício do BPC, ela não vai receber a vacina. Exatamente, Bruna. Como eu disse, é a forma que nós temos de comprovar por legalidade que essa pessoa, no momento, estava apta a receber a dose. Nesse momento, como a Lorena colocou também, as meninas estão lá na Secretaria de Saúde, em reunião com a Regional de Uberaba, com a Regional de Belo Horizonte, para estar nos instruindo dessa forma, até para que não haja, não somente Araxá, mas não haja nenhuma fraude, nenhuma incidência, né? Nós somos humanos, os erros estão propícios a acontecer, mas a gente tem que estar bem atento para que isso não venha acontecer. E, inclusive, está sendo questionado essas situações. Se surgir outras comorbidades que não estão dentro da deficiência permanente, né, pelo BPC, ou dentro do quadro de comorbidades, como que nós vamos orientar essa população, essa pessoa? Ela vai ter que aguardar a idade dela chegar sem a comorbidade, ou nós vamos ter autonomia para estar vacinando, mesmo não constando ali, né? E que se nós teremos autonomia, que nos envie uma nota técnica legalizando e nos dando a permissão para a gente conseguir seguir de consciência tranquila, né? Sem estar fazendo nada errado fora do que está sendo pedido. É verdade, porque depois tem que prestar contas, né, Exatamente. Nilton? Dose a dose. E deixar bem claro aqui, Carlinhos, que o paciente não vai ficar sem. Às vezes ele não tem a comorbidade, ele não vai entrar agora, mas depois ele vai entrar com a idade sem comorbidade. Porque a gente tem os grupos separados, preconizados pelo Estado. Então, não é que a pessoa fala, nossa, eu tenho 50 anos, mas eu não tenho nada, nenhum problema de saúde, não vou tomar a vacina. Não vai tomar agora, gente, depois vai. Não é que você vai ficar sem ela, não. Isso é importante frisar mesmo, foi até bom, Lorena, ter lembrado disso, porque a gente tem recebido diversos questionamentos sobre isso, inclusive nas unidades. A pessoa chega e questiona qual grupo está sendo vacinado, a gente informa. Aí fala, mas eu sou desse grupo, mas agora eu estou gripado, eu posso receber dose quando? Então, se está gripado é daqui 15 dias, né? Orientação para estar procurando a dose. Não, mas daqui 15 dias o meu grupo não está vacinando mais, eu vou perder minha dose. Então, acho que a gente tem que, quanto mais a gente falar sobre isso, é melhor, porque aí entra na cabeça das pessoas e fica bem ciente. É legal a gente frisar que todos os grupos que nós já contemplamos até agora, eles daqui para frente sempre terão as doses disponíveis para eles. Eles têm que ficar atentos se naquela semana foi divulgado que recebeu dose para aquelas pessoas. Porque, por exemplo, os profissionais de educação física foram vacinados há 15 dias atrás. E, inclusive, hoje, muitas pessoas chegaram a questionar que até então tem um grupo que não foi assistido, né? Então, até para título de interesse deles e informação, nós já notificamos o Estado que ficou um grupo desassistido dos profissionais de saúde. Então, a Regional de Uberaba já deu positivo para nós, que está consciente disso. Estamos aguardando a resposta agora da Secretaria Estadual para estar destinando a dose para a gente fechar o grupo da saúde. Que até então parece que a gente terminou a saúde, porque é o que está sendo divulgado pelo Estado, né? Porque é o que, mas na verdade Araxá, a distribuição das doses, né? Isso, mas na verdade Araxá não conseguiu fechar esse grupo. Então, nós temos essa informação. Temos um quantitativo, mais ou menos, baseado na estatística que vem do Estado, e nós já notificamos para que esse grupo não fique desassistido. Então, é importante a gente estar frisando isso para ficar bem claro que, independente de você ter condições de receber a dose hoje ou daqui 20 dias, a sua dose virá sempre. Só que você vai receber quando você estiver disponível. Eu sei que é difícil fazer uma projeção, mas há uma expectativa de quantas doses serão necessárias para estar vacinando esse grupo aí das comorbidades, esse novo grupo que começa a ser vacinado na semana que vem? Olha, Carlos, é uma pergunta bem difícil, porque como a gente começava... Acaba que não tem o controle de tudo, né, Nilton? Como a gente conversava... Assim como é das idades, né, que é mais fácil de controlar, né? Isso, quando a gente conversava, como a gente conversava no intervalo, nós aqui, os PSFs, né, Lorena? Isso. Algumas comorbidades, algumas patologias bem típicas do que a gente vê no cotidiano mesmo com as pessoas, a gente tem esse controle, porque esses são dados coletados pelas unidades nossas aqui de Araxá. Mas tem outras que nós não temos um parâmetro, né, para a gente poder seguir. Conseguimos controlar o que é nosso da rede, né?
Eu fui enfermeira de PSF muitos anos aí, e a gente tem sim tudo catalogado: hipertensos, diabéticos, deficientes físicos, pacientes acamados. Tudo isso nós temos catalogados e de acompanhamentos mensais, que são indicadores que a gente presta conta de todos os acompanhamentos junto ao Ministério da Saúde. Só que a gente não consegue isso na rede particular. A gente não tem essa precisão, porque igual a gente fala, a atenção primária ela é um espetáculo, né? Que você consegue catalogar toda uma área, você consegue destinar, ver como que você age de acordo com aquela área, qual a maior patologia que tem ali, mas infelizmente na rede particular a gente não consegue. Então a gente não consegue fechar uma cidade para ter essa precisão de números. Correto. Lorena, rapidamente, né, assim, porque a gente, como eu disse, né, quando a gente começa a falar de comorbidades, muitos ouvintes começam a perguntar. Então, rapidamente, assim, vou passar por algumas comorbidades que os ouvintes estão perguntando e pra gente responder o que pode ser a pergunta de outros ouvintes. Então, a gente tem um ouvinte perguntando sobre a diabetes, o paciente tomando insulina. Lembrando que todas as comorbidades, pessoal, precisam ser comprovadas, né? O diabético que entra, Bruna, desculpa, o diabético que entra é o diabético mellitus, tá? Tipo 1 e 2. O tipo 1 e 2. Ok. Pessoa com asma, pessoa com asma, fazem parte da comorbidade? Sim, inclusive, se eu não me engano, é o segundo grupo lá na lista de comorbidades, o asmático, ele já consta naquela planilha. Perguntaram também esclerose múltipla, isso. Então, a esclerose múltipla, ela não está detalhado lá no grupo de comorbidades. Mas tem muitos pacientes com esclerose múltipla que acabam tendo uma baixa imunidade, né, por conta da própria patologia. Então, cabe ao médico detalhar para nós se ele entraria ou não com uma patologia imunossuprimida, por exemplo, né, por baixar a imunidade, deixar o paciente muito exposto a uma situação. Nós temos um ouvinte que pergunta, ele só diz que não tem um rim. Ele entra na lista? Se esse paciente fizer o uso de diálise ou hemodiálise, nesse primeiro momento, sim. Se não, ele vai entra, aguardar a idade dele. Isso, ele entra como doença renal crônica, né, mas sem o uso de diálise e hemodiálise, e aí ele vai aguardar a idade dele para ser vacinado. No mesmo caso, para quem fez um transplante de rim? O transplantado já entra na comorbidade como imunossuprimido, mas também tem que aguardar a idade, porque não foi feita uma vacinação separada, igual síndrome de Down, doença renal com hemodiálise e diálise. Então eles entram no geralzão da comorbidade. Alguns ouvintes perguntando a respeito, fazem tratamento fora, né, para pegar esse laudo com o médico, se o laudo pode ser escaneado, ou como que ele deve proceder no caso do tratamento fora do domicílio, né? A gente orienta que entre em contato com o médico ou com o hospital ou unidade que faz o atendimento e que peça para ser mandado por e-mail. Hoje até pelo WhatsApp a gente consegue imprimir, né? E que a gente joga no computador em casa, imprime. Então é tranquilo, é só pedir para mandar por e-mail, pelo WhatsApp, para a pessoa ter em mãos. Newton, epilepsia e depressão. A epilepsia não consta na comorbidade e depressão também não. Ok. Tem um ouvinte também que fala que uma pessoa da família dele, no caso a sogra, tem um problema no pulmão e retirou metade de um deles. Se enquadra no grupo de comorbidades? Sim, lá no segundo quadradinho lá de comorbidades, fala das doenças respiratórias, né? Então, qualquer obstrução ou qualquer patologia crônica envolvendo a parte respiratória entra assim como comorbidade. Aí, nesse caso, é legal o médico estar detalhando para nós a situação da paciente, que aí a gente vê que ela está exposta ao risco, né? E aí a gente tem legalidade para estar vacinando, sim. Nesse caso aí, respiratório, o ouvinte pergunta, quem tem bronquite? Nesse caso? Bronquite também é uma condição pulmonar, entra também. Isso. Correto. É o mesmo caso da asma. A gente até falava aqui no intervalo, tem um ouvinte perguntando se o autismo, Newton, entra. Aí eu vou até te pedir para explicar a questão do BPC, né? Então, o autismo, pessoal, ele não é uma doença, né? A gente sabe muito bem disso, que o autismo é tido como uma condição, né? A pessoa que tem autismo, ela não é doente, né? Portadora de uma doença. Mas o autismo, ele entra se ele receber o auxílio assistencial pelo BPC, né? Ou pelo LOAS. Então, se ele recebe essa assistência da Previdência, ele vai entrar sim, é só comprovar o último extrato e aguardar a idade dele para ele estar recebendo. Se ele não pertencer a esse auxílio, infelizmente ele vai ter que aguardar a idade quando for liberado fora da comorbidade.
Newton, eu vou pedir para você explicar mais uma vez, né, que a nossa ouvinte deve ter chegado agora na live, sobre a vacina dos 60 anos. Qual que vai ser, e tem um ouvinte também que pergunta se as pessoas que não têm comorbidades vão ter que esperar todos de comorbidades se vacinar primeiro. A vacina do influenza ou do Covid? Da Covid. Do Covid para 60 anos, nós vamos estar vacinando terça-feira nas unidades já referência ao Covid, que é a Unileste, Uninorte e Unioeste. E as pessoas que não têm comorbidade dos 60 menos, né, do 18 aos 60, vão aguardar terminar esse grupo prioritário. Tem que aguardar a terminar o grupo de comorbidades para entrar nos outros grupos de classes profissionais ou a hora que terminar todo o plano prioritário do Plano Nacional de Imunização, aí liberar para toda a população restante. Só mais uma ouvinte aqui, a gente não vai conseguir responder a todos os ouvintes, lembrando que eu deixei o link do site Araxá Vacina, que tem disponível a lista com todas as comorbidades e as pessoas também podem ligar nas unidades de saúde. Respondendo aqui a nossa ouvinte, ela é hipertensa e tem há 21 anos, com consequência de várias tromboses na visão, cegueira de uma visão, e ela entra nessa vacinação, ela tem 55 anos, ela vai vacinar por comorbidade? Sim, o hipertenso é um grupo comórbido. A gente pede para esse grupo, para o médico estar especificando na declaração que ele for fazer, se o nível de pressão da pessoa, por exemplo, se é 18 por 10, se é 18 por 20, por 19, entendeu? Especificar para nós detalhadamente essa quantidade e não só colocar simplesmente paciente hipertenso com direito ao Covid, fulano de tal, entendeu? Como a Lorena colocou no primeiro bloco. Quanto mais detalhado tiver essa declaração, melhor. E a gente salienta, Bruna, para terminar, que essa declaração a gente está pedindo ela de maneira atualizada, porque a gente também, como profissional de saúde, a gente entende que algumas comorbidades, elas vêm por algum período e de repente elas desaparecem, né? Num prazo de 2, 3 anos. Então a gente pede essa atualização por isso, para a gente estar respaldado mesmo que nesse momento a pessoa está com comorbidade. Até diante de tudo isso, Newton e Lorena, a gente sabe que talvez até demande um tempo maior, né, para se vacinar. Então, com isso, há expectativa de outras unidades de saúde também entrarem nesse sistema de vacinação para esse pessoal da comorbidade ou não? Se tivermos um quantitativo de dose maior, sim. Como a Lorena colocou, né, com esse quantitativo de dose maior, mas aí eu faço um parêntese, porque nós estamos vacinando influenza junto. Né? Então nós temos as nossas unidades, mas como tem duas vacinas de grande importância, né? Hoje Covid sendo maior e depois a influenza, e que sempre a influenza foi uma vacina que sempre foi muito polemizada, né? Não quero receber porque eu gripo se eu recebo. Então, assim, enfim, nós estamos dividindo as unidades de forma que não misture os grupos, até para não confundir a cabeça da população. Então, quais são as unidades de referência do Covid para vacinar? Quais são as unidades de referência à influenza para serem vacinadas? Correto. E se precisarmos, aumentaremos o efetivo, né, para a gente estar vacinando. Nós estamos numa esperança aí, né, Newton, de até julho a gente conseguir chegar pelo menos nos 20 e poucos anos, para a gente poder... Tem uma dúvida dos nossos ouvintes. Os professores são o grupo prioritário do Plano Nacional, né? Eles estão depois da comorbidades. O Ministério, a Secretaria Estadual fez até uma notificação ao Ministério da Saúde para que antecipasse a vacinação dos professores, né? Mas, infelizmente, ainda não tivemos resposta do Ministério da Saúde quanto a essa positividade. Aí questionaram até conosco ontem, né, Lorena? No Fórum Comunitário. Mas Rio de Janeiro, São Paulo estão vacinando porque eles tiveram autorização do Ministério da Saúde, né? Nós ainda não recebemos essa autorização. Então, infelizmente, os professores terão que aguardar. Mas assim, Bruna, eu queria que até a população entendesse, isso é a opinião do Newton, tá? Não como assessor da atenção primária. Eu acho até melhor eles não receberem agora, sabe por quê? Por exemplo, as Forças Armadas de Segurança e Salvamento, eles seriam depois dos professores. E aí houve um pedido também no Ministério da Saúde que antecipasse essa dose. Ok, o Ministério da Saúde autorizou. Nós estamos recebendo, gente, é vergonhoso, mas nós estamos recebendo gotas dessas 5 doses para a Força de Segurança. Tem semana que nós recebemos 5, tem semana que recebemos 17, e nós temos hoje quase 300 policiais em Araxá. Até agora nós conseguimos vacinar 100 em um mês que já iniciou a campanha para esse público.
Então, assim, entre aspas, não compensa pedir para antecipar. Porque a gente está tendo a visão que, sim, tipo, o Ministério da Saúde deu legal, mas como não é a vez de vocês, então nós vamos mandando um pouquinho que a gente achar que deve. Então aí, às vezes, vai frustrar a população, vai deixar essa população ansiosa, né? Então acho que gera um desgaste desnecessário. Então acho que o melhor mesmo é todo mundo se prevenir, se resguardar e esperar chegar a sua vez. Pra gente encerrar, viu, Sal? Araxá terá o dia D da vacina da gripe. Hoje, tá acontecendo, né? O dia D da vacina da gripe. Tá acontecendo, sim. Para as crianças, gestantes e puérperas, né? Lembrando, e os profissionais de saúde. Lembrando que crianças é de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Correto. Lorena, te agradecer a você, ao Newton, ao Saulo, obrigada por vir esclarecer, né, trazer alguns esclarecimentos para os nossos ouvintes. E como a Lorena disse, peço para que ela reforce, todas as pessoas que tiverem dúvida quanto às comorbidades, pode procurar a unidade de saúde, né, Lorena? Pode. Só corrigindo minha fala anterior, não é 4 anos não, gente, é 5 anos, 11 meses e 29 dias, é até 6 anos. Pode sim, pode procurar. Eu falo muito com as pessoas, não precisa ter vergonha não, gente. Muitas vezes eu sei que eles falam assim, mas a gente liga em tal lugar, a pessoa não quer nos responder ou nos responde mal, mas tudo isso já está sendo estruturado para eles responderem vocês da forma com que tem que ser respondido e com o carinho e a atenção que tem que ser feito isso aí. Vocês podem ligar sim, pode procurar sim, é um direito de vocês e eles estão ali para tirar essas dúvidas.